Boa tarde, turma. Então, dando continuidade ao andamento da nossa disciplina, vamos fazer a revisão da prova que eu mandei para vocês ao gabarito. Vamos fazer o comentário aqui de forma online. Aí eu gero o link do vídeo e envio para vocês. Creio que não terá prejuízo, porque o conteúdo é o mesmo, o modo de explicar é o mesmo e fica gravado, vocês podem assistir mais de uma vez. Então, vamos selecionar aqui o arquivo para que a gente possa começar. Então, assim, pessoal, essa nossa segunda prova, ela vai pleitear os assuntos de dietas hospitalares e nutrição enteral e parenteral. Essa primeira questão eu já tinha colocado para vocês, mas não é assim perda de tempo a gente refazer novamente o comentário dessa questão aqui. Então vamos lá para a leitura, né? Então, revisão para a segunda avaliação, essa prova nós vamos fazer ela na segunda-feira. Eu vou fazer ela como base em cima dessa revisão, conforme eu sempre faço, modificando algumas coisas. Então, vocês prestem atenção ao que vai estar sendo escrito para não errar bobagem nas questões. Então, vamos lá. Questão de número 1. Dietoterapia é mais do que um simples dieta ou terapia. É utilizar os alimentos como forma de tratamento e promoção da saúde. É uma proposta que estimula a qualidade de vida. Dentre as dietoterapias que são frequentemente adotadas pelos nutricionistas, com base na condição e ou enfermidade do paciente estão. Então, o que que essa questão enuncia? O que que ela fala? Ela diz que a dietoterapia é uma terapia baseada na dieta, e isso vai estar relacionado à condição do paciente. Não se vai fazer dietoterapia por qualquer coisa. Tem uma forma, tem assim um critério dela existir. E o critério dela existir é a condição do paciente. Então, essa primeira aqui, dieta hipergliceica. O que seria uma dieta hipergliceica? É uma dieta com maior concentração de glicose. Então, vou até colocar para vocês aqui, maior concentração, vou abreviar aqui, de glicose. Então, o paciente que precisa de uma dieta hipergliceica é aquele paciente que ele está com a hipoglicemia, ele está necessitando de glicose de forma imediata. Então, 2, dieta hipercalórica. É o paciente que vai necessitar de uma maior concentração de carboidrato. E termina repetindo o que é uma dieta hipergliceica. Só que na hipergliceica, eu estou restringindo o consumo da glicose. E quando eu falo hipercalórica, ele pode consumir qualquer outro carboidrato que não seja somente a glicose. Pode ser a frutose, a sacarose e qualquer outro carboidrato que satisfaça a necessidade. Dieta hiperproteica. O que é uma dieta hiperproteica? Ela tem maior concentração de proteínas. Então, o paciente que vai receber essa dieta é aquele paciente que está com desnutrição proteica. Dieta hipossódica, menor concentração de sódio. E a dieta hiperglicídica, hiper ou hipoglicídica, é a dieta onde o paciente vai ter uma maior concentração de glicídios. Glicídios. E os glicídios é um nome técnico que se dá aos carboidratos. Dieta hipoanêmica ou hipoemácea. Essa dieta hipoemácea, na realidade, ela nem existe, né? Porque hemácia é uma célula do nosso organismo, não se faz alimentação com células, com essas hemácias, é uma célula específica do sangue, né? Então não existe essa dieta hipoemácia. Aqui na realidade é uma pegadinha. Então aqui não existe. Então a questão diz o seguinte: estão corretas as alternativas. Então a dieta 1 existe, a dieta 2 existe, a dieta 3 existe, a dieta 4 também existe. A dieta 5 também existe. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 são as dietas que existem. Essa dieta hipoemácia, ela não existe. Nem hipoemácia, nem hiperemácia, se fosse colocado assim. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 fala o seguinte.
Vou ler ela aqui compassadamente para vocês, que vocês já relataram que tem alguma dificuldade na interpretação desses textos, mas é uma questão, quando ela traz texto, ela é sempre uma questão valiosa, porque ela traz informações adicionais e muitas vezes traz até a resposta da questão dentro do próprio contexto. Então vamos lá para a leitura da questão. Vou grifar aqui para ficar melhor a leitura. Então diz o seguinte: as representações envolvidas na dieta hospitalar refletem, de um lado, o caráter da hospitalização, no que diz respeito à condição de controle e disciplina, da pouca autonomia e do poder de voz do doente, e, de outro lado, a importância limitada da dieta hospitalar por parte dos autores que participam, efetivamente, do atendimento e do gerenciamento hospitalar. É necessário investir esforços na mudança da cultura alimentar hospitalar para que a dieta hospitalar e as alterações possam ser parte importante do tratamento hospitalizado. O que que essa questão diz? Ela fala das dificuldades do paciente, das dificuldades de quem faz e de quem prepara a dieta. E que se isso fosse feito com a maior lisura, com maior detalhismo, especificidade, talvez essas dietas alimentares elas fossem levadas mais em consideração no processo patológico de recuperação do paciente. Então, aqui diz o seguinte: acerca das dietas hospitalares, assinale a alternativa correta. Vocês já sabem a resposta, então vamos lá para os comentários. Letra A diz: nutrição enteral por sonda é mais fisiológica e deve ser priorizada. A nutrição enteral é a nutrição que vai para o sistema digestivo. Já comentei isso com vocês em sala de aula várias vezes, mas só que ele fala fisiológica. A nutrição fisiológica é aquela que nós fazemos quando a gente consegue se alimentar sem ser sonda de forma alguma, ou seja, de modo fisiologicamente. Alimentação habitual, essa que você coloca o alimento na cavidade bucal, mastiga em saliva e etc. Vamos para a letra B. Dieta hospitalar sem irritantes gástricos deve ser isenta de frutas e sucos ácidos. Quando ele diz que não tem irritante gástrico, ele fala de suco ácido, o suco ácido ele é um irritante gástrico, porque vocês lembram lá da anatomia que o ácido clorídrico presente no estômago, ele já é ácido. Então, se você oferece ao paciente que está com a dieta com restrição de irritantes gástricos, ela não pode ter um suco gástrico. Então, isso daí está incorreto, com certeza, né? Letra C. Toda dieta branda, hospitalar é hipossódica, não tem nem relação em ser branda com ser hipossódica. Porque a dieta hipossódica é a dieta que tem menor concentração de sódio. E uma dieta branda é uma dieta que tem uma menor concentração dos micronutrientes em gerais. Então, essa alternativa ela também está errada, porque ela não pleiteia, ela não fala de todo o conceito do que fosse uma dieta branda. E letra D diz: pacientes que recebem dieta líquida completa precisam receber nutrição enteral via oral. Ou se a dieta líquida completa, ela não determina a necessidade de uma nutrição enteral via oral. Por quê? Se essa dieta é líquida, ela pode ser uma dieta líquida feita por via oral, sem ser nutrição enteral. Ela pode ser fisiológica. Então, ela traz esse erro também. E a letra E diz o seguinte: dieta hospitalar sem irritantes gástricos deve conter menor teor de gordura, que são os lipídios, ser isenta de alimentos que são fontes de cafeína, condimento e coisas que são industrializadas. Então, nessa questão de número 2, a letra E é a questão, é a alternativa que mais se adequa ao enunciado da questão, que mais se adequa à resposta que a questão quer que seja elegida para a necessidade. Vocês poderiam pensar, por exemplo, fosse a letra A. A letra A, ela diz que nutrição enteral por sonda é a via mais fisiológica. A via mais fisiológica que existe é quando o paciente está se alimentando sem necessidade de nenhuma sonda. É quando ele está se alimentando naturalmente, certo? Então, essa aqui é a via mais fisiológica. Então, a resposta da questão de número 2, letra E. Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3 fala o seguinte: durante uma competição esportiva, observa-se uma intensa sudorese nos atletas, que tem como principal função. Então, se vocês se recordarem, certo? Esse conteúdo dessa questão,
Ele não fala de dieta, ele fala de um assunto que a gente falou ainda antes de fazer a primeira prova, entre uma e outra prova, que é o assunto relacionado à água. E eu comentei muito bem isso em sala de aula. Apesar da gente não ter elencado que a água vai cair diretamente nessa prova, mas eu disse que indiretamente poderia cair algumas coisas relacionadas à água. E essa é uma das questões que eu elaborei pleiteando a questão da água. Então, por que que quem está fazendo atividade física, seja um atleta ou não seja atleta, ou esteja fazendo atividade física de modo esporádico, vai eliminar suor? Nada mais, nada menos para regular sua temperatura corporal. Porque a água que é eliminada no suor, que é o principal componente do suor, ela vai entrar em processo de evaporação da pele, e esse processo de evaporação da pele vai fazer com que a pele esfrie e aí diminuindo em alguns graus a temperatura corpórea. Então, bora lá. Durante a competição esportiva, observa-se uma intensa sudorese nos atletas, que tem como principal função, letra A, aliviar a excreção renal, não tem nem relação. Não vou nem comentar a alternativa A. Letra B diz controlar a pressão arterial, também não. Letra C, eliminar os resíduos metabólicos, até que, através do suor, nós eliminamos alguns pequeníssimos resíduos metabólicos, certo? Mas não é a principal função do suor, não é a principal função da água presente no suor. A principal função da água presente no suor é regulador térmico corporal. Então, por isso que eu não marcaria a letra C, porque a letra C ela está muito mais relacionada ao sistema renal do que propriamente a eliminação do suor. Letra D diz manter a temperatura corpórea. Beleza, essa daí aqui é a resposta. E a letra E diz melhorar o funcionamento do coração. Não tem nenhuma relação. Se vocês lembrarem bem lá da disciplina de anatomia, lembrarem bem da época que eu expliquei funcionamento cardíaco, vocês iriam ver que lembrar que isso não tem nenhuma relação. Então, questão de número 3, resposta à letra D. Questão de número 4 diz o seguinte: novamente de água, é uma questão da Universidade Estadual do Ceará, de 2018, diz o seguinte: a água, substância essencial para todos os seres vivos. Pronto. Então, ela é uma substância essencial para todos os seres vivos, a água. Letra A. Apresenta-se em quantidade invariável de espécie para espécie? Não, vocês viram que eu disse durante a aula, que eu falei de água, que alguns seres vivos eles possuem 70, outros seres vivos possuem 80, e alguns seres vivos possuem quase o corpo todo formado por água. Eu até citei o exemplo da água viva. Quando ele diz que é invariável, isso é uma grande inverdade. Porque se nós pegarmos o ser humano, nós humanos, que temos 80% de água no nosso corpo, e você pegar um inseto, como por exemplo um gafanhoto, você vai ter diferenças absurdas na concentração de água corpórea. Então, letra A cai por terra. Letra B. Tende a aumentar seu percentual nos tecidos humanos com o passar da idade. Se você não soubesse nada de água e lesse essa alternativa, você iria observar o envelhecimento do nosso organismo. Aí você olhar para uma pessoa de 20 anos e para uma pessoa de 80 anos. Você olhar para a estrutura de turgidez da pele dessa pessoa, que reflete a turgidez celular e também o metabolismo aquífero. Você ia observar que na pessoa de 80 anos, a pele ela é muito mais desidratada do que na pessoa de 20 anos. Então, a letra B é errada. O que acontece na realidade com o nosso organismo é que nós perdemos água com o envelhecimento. E essa água que a gente perde com o envelhecimento, ela é perdida das células e dos tecidos com o passar da idade. Então, o indivíduo que tem uma idade mais avançada, é esperado que ele tenha o menor conteúdo aquífero em suas células do que o indivíduo que tem uma idade mais jovem. Letra C diz, em geral, é mais abundante em células com maior metabolismo. E a letra D diz, é considerado um solvente universal, possui uma substância apolar. Na realidade, a água sim é um solvente universal, mas ela não é uma substância apolar, ela é uma substância polar. Então,
essa alternativa ela ficou um pouco mais distante, porque a gente meteu a parte da química, né? Que a água é uma substância polar, ela é formada por pontes de hidrogênio. Mas agora vocês estão, se não sabiam, estão sabendo, e quem já tinha visto, lembrou. Então, a resposta é a letra C, porque a letra C diz, em geral, é mais abundante em células com maior metabolismo. Ou seja, dentro do nosso organismo, existem determinadas diferenças na concentração de água. Determinados órgãos que trabalham mais, eles tendem a ter um maior acúmulo de água, maior concentração. E determinados órgãos que trabalham menos tendem a ter essa menor concentração. Só referenciar o próprio sistema cardiovascular, né? Onde o sangue, o principal componente é a água. Quando você referencia o sistema cardiovascular e o sistema muscular, você vai ver que o sangue tem muito mais água do que o sistema muscular, porque a atividade sanguínea é uma atividade contínua, é uma atividade que não para, o metabolismo é muito mais contínuo. Então, a resposta à letra C. Questão de número 5. Questão de número 5 vai falar o seguinte. A nutrição 1. A nutrição enteral pode ser preparada em casa ou industrializada. As dietas caseiras são preparadas com alimentos naturais, cozidos e passados no liquidificador e coados. Deve ter consistência líquida e sua validade é de 12 horas após o preparo. Ou seja, esse textozinho bem aqui falou da nutrição enteral, aquela que vai para o sistema digestivo, que pode ser feita em casa. Eu expliquei para vocês. Eu disse que o paciente, muitas vezes, quando ele tem alta hospitalar e vai para casa com sonda, porque não há necessidade dele ficar no hospital muito tempo, né? Porque ele vai ficar sondado, não vai ter uma melhora do quadro repentinamente. E quanto mais tempo ele passa no ambiente hospitalar, mais riscos ele é. A mais riscos, ele fica submetido por processo de infecção hospitalar. E muito mais hoje com o advento das doenças respiratórias. Então, esse paciente vai para casa. Indo para casa, os familiares vão receber a recomendação de como é que vai ser preparada essa dieta, ou a própria família pode comprar a dieta no laboratório e fazer a nutrição enteral dele. Mas se isso não for feito, vai ter que ser feito em casa, dessa forma mais caseira que vocês viram aí. Então, o 1 fala disso, não tem nenhum erro, está tudo corretinho. Aí diz aqui, ó, nessa segunda parte, a dieta industrializada já vem pronta para o consumo, tem custo mais alto e pode ser utilizada por 24 horas após aberta. E aí tudo bem, não tem nada. Aqui é feito em casa, tem uma validade de 12 horas por conta do modo de preparo. Certo? Tem um modo de preparo mais caseiro, a água é filtrada, ela não é uma água destilada ou diferenciada em relação à água de laboratório. E a dieta que é comprada do laboratório, ela tem uma validade de 24 horas, até aí tudo ok. Então, essa segunda afirmação aqui, parêntese 2, diz o seguinte: a alimentação enteral deve ser prescrita pelo médico ou nutricionista, e a sonda deve ser colocada pela equipe de enfermagem. Beleza. A fixação externa da sonda pode ser trocada pelo cuidador, no caso, pode ser o cuidador de idosos, pode ser o técnico de enfermagem, que é a pessoa mais apropriada, né? Desde que tenham cuidado para não descolar a sonda. Para fixar a sonda, é melhor utilizar esparadrapo antialérgico, mudando constantemente o local de fixação, assim evitar ferir a pele ou algum processo alérgico. Então, esse texto ele é uma maravilha que fala de processo de sondagem. Nele não tem nenhum erro, está tudo escrito corretinho, dentro dos padrões e dentro do que as coisas vão acontecer. Então, esse tipo de questão é aquela questão que vai pedir para você julgar o texto, para você julgar se esse texto está totalmente correto, parcialmente correto, incorreto, etc. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Apenas o primeiro contexto está correto. Qual é o primeiro contexto, pessoal? Alguém pode não ter entendido essa questão de maneira correta. O primeiro contexto vai a partir do parênteses 1 até aqui. Então, esse é a primeira parte do texto, o contexto. Esse contexto ele está todo correto, porque não tem nenhuma incoerência no que está escrito aí. Aí está dizendo que a nutrição enteral pode ser comprada no laboratório ou feita em casa, está correto. Aqui é comprada no laboratório, ela tem uma maior validade após a abertura, que é feita em casa tem uma menor validade.
E que é feita em casa, ela vai ser preparada por alimentos cozidos, passado no liquidificador, no triturador, e aí, etc. Não tem nenhuma incoerência. A segunda parte do texto diz que a alimentação ela vai ser prescrita pelo médico ou pelo nutricionista, e a sonda vai ser colocada pela enfermagem. Na realidade, é isso. Eu disse para vocês, o médico coloca lá, ele recomenda na prescrição, dieta, isso e aquilo. E o nutricionista também condiciona aquela dieta para que aquilo ali aconteça. Então, os dois textos, eles estão corretos nas suas colocações. Então, vamos para a questão de número 6. A questão de número 6 diz o seguinte: a nutrição enteral é o fornecimento de nutrientes utilizando o trato gastrointestinal através de uma sonda ou catéter, quando a ingestão oral é insuficiente. Sua utilização deve ser avaliada considerando vários fatores. A alternativa a seguir indica esses fatores a ser considerados. Então, o que que diz esse textozinho? Diz que o paciente que vai receber a sondagem, a nutrição enteral, ele tem que ter um motivo, certo? Um motivo para que ele seja sondado, ou por via naso, ou por via oral, ou por gastrostomia, ou por jejunostomia. Tem que ter esse motivo. Então, vamos lá, ler as alternativas para encontrar qual alternativa a seguir indica um fator considerado para a nutrição. Então, vamos lá. O uso de nutrição enteral alguma vez anteriormente? Será que aquele paciente, naquele exato momento, ele precisa ser de nutrição enteral? Essa nutrição enteral tem relação com a nutrição enteral que ele teve há 3 anos atrás? Não, porque o problema é agora, no momento. Então, não vou colocar isso como motivo. Qual alternativa a seguir indica um desses fatores a ser considerado. Então, eu tenho que considerar fatores para poder esse paciente ser sondado. E se ele foi sondado há 3 anos atrás, isso não é um fator relevante no momento, o problema dele. Letra B. Grau de instrução do paciente para bom uso da nutrição enteral. Será que se o paciente tem uma forma se é analfabeto, se é ensino fundamental, médio ou grau superior, isso vai interferir na nutrição enteral? Isso vai interferir? Alguns poderiam até dizer, não, mas vai, professor, porque o indivíduo que tem um nível superior, ele vai entender muito mais do que o indivíduo que não tem nível ou indivíduo médio. Na realidade, esse grau de instrução ele não vai interferir. O que o paciente tem que ser é colaborador no momento de ser instalada a sonda, porque a gente está falando, digamos que seja uma sonda nasogástrica, mas pode ser uma sonda orogástrica, uma gastrostomia ou uma jejunostomia. Ele tem que ser colaborador. O grau de instrução dele não vai interferir. Vai interferir, sim, ele seguir as recomendações que foram feitas para ele no momento da nutrição, da instalação da nutrição. Letra C diz, quando a utilização for inferior a 10 dias. Aí sim, mas muitos podem não entender, por isso eu vou logo comentar dele, questões de administração, como viscosidade e o volume da fórmula. E letra E diz classe social do paciente. Vejam lá na alternativa que diz assim, qual a alternativa a seguir indica um fator a ser considerado para eu colocar uma sonda no paciente. Mas qual o primeiro fator? A condição do paciente. O paciente não está conseguindo se alimentar por via fisiológica oral. Só que as alternativas não têm nada relacionado a isso. Qual seria o segundo fator? O tempo que isso vai ficar no paciente, certo? O tempo que isso vai ficar no paciente. Questões de administração, como viscosidade e volume da forma. Isso não é pressuposto para eu sondar um paciente. Isso existe depois que o paciente é sondado, que são as características da nutrição. Isso não é pressuposto. E classe social também do paciente não é pressuposto. Então, assim, dentre essas 5 alternativas, a letra C é a que tem uma maior relevância como fator a ser considerado para você sondar um paciente, quando a utilização for inferior a 10 dias. O que quer dizer isso? Então, tá lá. Um paciente ele vai ser sondado, mas quer que esse paciente fique o mínimo sondado possível.
Porque, fisiologicamente, a nutrição ela traz seus problemas. Então, se esse paciente vai ficar poucos dias com a sonda para resolver o problema dele, faz. Mas se esse paciente vai ser sondado para ficar muito tempo, então essa sondagem ela tem que ser bem conduzida, bem avaliada a necessidade dessa sonda. É isso que a questão quer. Ela quer que você observe dentro das alternativas a real necessidade de eu sondar um paciente. A primeira necessidade, que não está na questão, é a condição fisiológica de patologia do paciente. O que seria isso? Não está conseguindo mais se alimentar fisiologicamente, não está tomando nem água e está entrando em estado de desnutrição, seja ela proteica ou desnutrição por água. Então, seria o primeiro motivo, mas isso não tem na questão. Um dos outros motivos é o tempo. Então, eu prefiro que esse paciente fique menos tempo possível. Então, quando a utilização for inferior a 10 dias, se faz uma opção por sondagem desse paciente. Se vai ficar com menos de 10 dias, sondas, porque de 10 dias para frente já tem seus efeitos colaterais e também seus riscos. Então, vamos para a questão de número 7. A questão de número 7 diz: sobre a terapia de nutrição enteral, chamada de TNE, assinale a alternativa correta. Então, repetindo novamente, fazendo novamente a frisagem, o que é TNE? A nutrição enteral é um tipo de nutrição que é indicada para alguns pacientes que têm algumas particularidades, onde a principal particularidade é a incapacidade de alimentação por via fisiológica oral normal, onde esse paciente não está conseguindo deglutir, onde esse paciente não está conseguindo nem tomar água. Então, se faz a opção por nutrição enteral. O que é uma nutrição enteral? É a colocação de uma sonda no sistema digestivo do paciente, que essa sonda vai levar o alimento, esse alimento de modo mais fluido, não é um alimento sólido, para que seja absorvido inicialmente no sistema gástrico, né, no estômago, e pode ser também no intestino delgado, no jejum. Então, isso é nutrição enteral. Bora lá para as questões. Assinale a alternativa correta. Pacientes com restrição hídrica têm indicação de forma com maior teor de água. Aqui é uma contradição, pessoal. Como é que o paciente está com restrição hídrica e eu vou dar mais água para ele? Então, a letra A está totalmente errado. Quem marcar a letra A é porque não está prestando atenção no que está lendo. Letra B diz: a seleção da via de acesso deve considerar o período provável da nutrição enteral e as particularidades do paciente. Com certeza, certo? Todas as vezes que você vai colocar um paciente numa sonda, você tem que ser considerado por quanto tempo que essa sonda vai ficar. Por que que isso é importante? Porque isso vai depender das condições de patologia do paciente, certo? E das necessidades nutricionais desse paciente. Então, como ele quer a correta, a gente achou. Mas vamos para a letra C. Fórmulas mais densas são mais indicadas, pois tem um tempo de administração mais lento. Não, o que vai ser mais indicado é a necessidade do paciente. Se a fórmula é mais ou menos densa, aí vai ser de acordo com a necessidade de dieta daquele paciente. A terapia nutricional enteral devido sua técnica de administração e as vias de acesso, não possui nenhum efeito colateral. Errado. Não existe terapia isenta de efeito colateral. Vocês até viram nos slides que eu mostrei, um dos efeitos colaterais é a irritação gástrica, a formação de gases, certo? A complicação do próprio peristaltismo, isso são efeitos colaterais dessa terapia. E a letra E diz: diarreia, obstipação intestinal e gases são sinais indicativos da terapia de nutrição enteral. Aqui, ó, nessa questão, existe um grande, como vocês dizem, pegadinha, né? Onde? Porque o que eu estou dizendo aqui, diarreia, obstipação intestinal, que é o trânsito intestinal lento, constipação, popularmente chamada, e gases são sinais de efeitos colaterais da terapia. Ou seja, o paciente que está sondado, ele apresenta isso. Não são sinais indicativos de terapia.
O que que a letra E está dizendo? Que o paciente que apresentar diarreia, constipação intestinal e gases, é aquele paciente onde eu vou botar uma sonda, não é isso, né? Isso aí está errado. Então, preste atenção na leitura dos dados, porque quando eu fizer a provinha de vocês, eu vou dar uma mexidinha nessas coisas aí. Então, a letra E está errada. E aí nós vamos para as questões de subjetiva, né? Saímos das questões de múltipla escolha e eu resolvi colocar algumas questões subjetivas para mexer um pouquinho aí com a dissertação de vocês, a grafia de vocês. Apesar de vocês não gostarem mais, a gente tem, como professor, fazer essa parte também, que essa parte ela reflete tanto a forma de vocês entenderem o conteúdo do assunto, como também de vocês expressarem o que vocês aprenderam. Eu já digitei para vocês, para não perder muito tempo aqui na explicação. Vamos lá para os comentários. Então, a questão de 8 diz: enumere 3 cuidados de enfermagem quando a administração de nutrição, enteral e parenteral. Então, eu coloquei 3 cuidados que servem para as duas coisas em si. Mas não esqueçam que a nutrição enteral, ela vai por via digestiva, é uma via através do sistema digestivo, e a nutrição parenteral, ela é uma via que vai para o sistema endovenoso, que vai por via endovenosa. Então, vamos lá. 3 cuidados que eu elenquei. Verificação diária dos sinais vitais do paciente. Isso aí é um cuidado que sempre vai existir em toda e qualquer patologia, em toda e qualquer circunstância da enfermagem, essa verificação diária dos sinais vitais do paciente. Serve para os dois tipos de nutrição e para toda patologia e procedimentos e coisas que o técnico de enfermagem esteja fazendo em relação ao cuidado do paciente. Limpeza da sonda, segundo item, limpeza da sonda após a administração da terapia nutricional enteral ou da terapia nutricional parenteral. Vamos tá? Terapia nutricional parenteral com água filtrada ou solução fisiológica. No caso específico da terapia nutricional enteral com água filtrada ou solução fisiológica. E da terapia nutricional parenteral com solução fisiológica. Então tá ok. Terceiro item, sempre observar a presença de anormalidades e sintomas adversos quando da terapia nutricional enteral e também da terapia nutricional parenteral. O que seriam esses sintomas? Irritações gástricas, no caso da nutricional enteral, desconfortos abdominais, se o paciente está se queixando de dores abdominais, e da terapia nutricional parenteral é observar o local do acesso, a veia, se não tem inchaço, processo inflamatório, flebite, etc. Então, vamos para a questão de número 9. A questão de número 9 diz o seguinte: explique o que é terapia nutricional enteral e quais os motivos de submeter um determinado paciente a tal terapia. Então, essa explicação eu já fiz nessa mini aula que eu estou fazendo para vocês aqui. Mas vamos dar uma organizadinha, certo? Na redação e colocar no papel. Então, vamos lá. Vou ler para vocês aqui, porque eu já digitei. Vamos ver como é que ficou. Então, diz: a terapia nutricional enteral é o fornecimento de alimento ao paciente diretamente dentro do trato gastrointestinal, que pode ser feita através de sondagem nasogástrica, orogástrica, gastrostomia e jejunostomia. Pronto, eu disse o que é. Apesar da questão não me perguntar o que é, eu disse o que é. Agora eu vou falar dos motivos pelos quais eu vou colocar isso em paciente. Os pacientes que têm perfil para instalação desses procedimentos são aqueles que, por algum motivo, não estão conseguindo se alimentar fisiologicamente por via oral. Pronto, está resolvido. Não, professor, mas eu quero colocar que esse cara tem um câncer na boca e não consegue se alimentar. Eu quero colocar que esse cara teve um problema e ele perdeu a capacidade de deglutição, a língua e não consegue se alimentar. Eu quero colocar que esse cara sofreu um derrame e ele não tem mais a capacidade de mastigação e deglutição dos músculos da região facial e perdeu essa capacidade. Pode colocar. Todos esses fatores que eu falei são fatores desencadeadores do processo de ele não conseguir mais se alimentar por via oral. Se você quiser colocar isso, à vontade, recheia muito mais a sua resposta e será muito bem-vindo. Então, respondida a questão de número 9, vamos para a questão de número 10.
A questão de número 10 diz qual a importância da dietoterapia nutricional a nível hospitalar na recuperação dos pacientes. Então, indiretamente, eu também já falei sobre essa questão. A importância é de não deixar determinado paciente que não está conseguindo se alimentar fisiologicamente entrar em um estado de desnutrição severa e até beirar o óbito por uma inanição alimentar. Porque o paciente já está no estado de patologia e não está tendo os micronutrientes essenciais ao seu metabolismo, esse paciente vai entrar em estado de inanição proteica, aquífera muito mais rapidamente, ou seja, tende a entrar em óbito mais rapidamente. Então, vamos embora lá para a resposta. Então, eu escrevi assim: dietoterapia é a parte dos cuidados em saúde que direciona os conhecimentos para melhoria do estado nutricional dos pacientes, selecionando dietas adequadas à patologia de cada um. Deve ser conduzida por um profissional nutricional e é administrada pela enfermagem, por vias enteral e parenteral. Então, assim, eu disse a importância, né? Porque não convém eu ficar dizendo os pequeníssimos detalhes de citar as diversas patologias. Basta eu dizer que tem uma necessidade por conta de uma incapacidade alimentar. Quem conduz essa dieta, conduz assim, prepara a dieta, seleciona os micronutrientes, é o nutricionista, e a enfermagem administra pelas vias enterais e parenterais. Então, por aqui, a gente vai finalizando o comentário dessa revisão. Eu espero que sirva para vocês, né, como mais um materialzinho de suporte para vocês se prepararem para a prova, mas também não se limitem só a estudar pela revisão, pessoal. Ouçam o que eu sempre estou dizendo, estude 1 hora por dia os conteúdos em gerais, porque serve para a sua preparação para o resto da sua vida como técnico de enfermagem. Então, tchau para vocês e até o dia da prova em presencial.